Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero passar aqui o estudo da célula. Essa semana que não deu tempo, corre. E eu e a pastora, nós somos apenas dois, né? Eu e ela. Para muitas coisas ainda tem líder que ainda não assumiu a sua postura, né? E aí a gente fica de um lado e para o outro, correndo, tentando fazer o melhor, né? Então vamos lá. A célula, o tema do estudo da célula você é um discípulo, certo? Você é um discípulo. E começa assim o texto de reflexão, é Mateus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25, que aqui na lição, no estudo, está abreviadamente, certo? Abreviei para ir direto ao assunto, mas deixei a referência para que todos entendessem. Então, Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25, que diz assim: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem um servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se acharam Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, certo? Então vamos lá. Ser discípulo é ser aluno, aprendiz, é dispensar obediência para aquele que ensina. Dispensar é derramar obediência, entendeu? Para aquele que ensina, é buscar adquirir conhecimento. Para tudo isso é necessário submissão. Quando entendemos melhor o que Jesus quer dizer em Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25, compreendemos o que é ser discípulo. O dicionário diz que a palavra discípulo significa aluno, aquele que recebe disciplina ou instrução de outrem ou de outro, né? Partidário, declarado da doutrina, de opiniões ou ideias de alguém, pessoa que segue o ensinamento de um mestre, entendeu? Partidário é a pessoa que toma partido, que acredita e que luta por certas doutrinas, certos ensinamentos, certos conceitos. Então esse é um discípulo. O discípulo é um aluno, aquele que segue, é um aprendiz, aquele que segue a pessoa que está o ensinando, que está o direcionando. Entendeu? Então é isso que é ser discípulo, né? Então Jesus era, compreendemos que cadê? Então, diante dessa afirmação, conclui-se que só podem ser discípulos quem já passou pela classe de disciplina e das instruções de Jesus. Quem passou pela classe de discipulado, ou seja, quem já aprendeu dele, como ele e para ele. Compreende-se que nos basta ser como o Mestre Jesus era, para podermos ter e ser um discípulo modelo, né? Quando começa dizendo que o servo ou o discípulo, ele não pode ser maior que o seu mestre ou que o seu senhor. O senhor aqui é com letra minúscula, que é respeito a alguém que instrui. Aquele que é instruído, ou seja, o discípulo, deve respeito, deve submissão e obediência àquele que o ensina, àquele que o instrui, àquele que o inspira, entendeu? Então, quem quer ser discípulo tem que seguir o modelo que é Jesus. E o nosso trabalho de discipulado, né, você que é líder, o teu trabalho é imprimir naqueles que te obedecem, naqueles que te ouvem, naqueles que você chamou para discípulo, imprimir nele a semelhança de Cristo. Você tem que imprimir Cristo na vida dele. Como? Através da sua própria vida. Então, para isso, a sua vida já tem que estar impressa a vida de Cristo, né? Você tem que seguir os passos de Jesus, para outro que te seguir possa seguir os passos de Jesus.
Então, característica do discípulo de Jesus é uma testemunha fiel e verdadeira, aquilo que eu falei. Você tem que ser, já tem que ter na sua vida impresso a vida de Cristo, para poder você imprimir na vida de outro a vida de Cristo, né? Isso fala de testemunho. Então, característica do discípulo de Jesus, ele tem testemunho fiel e verdadeiro, né? Então, Mateus capítulo 10, versículo 18 diz assim: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mateus capítulo 10, versículo 18. Então, olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, né? Diante de tudo e de todos, devemos relatar o que ouvimos e aprendemos, depor acerca do conhecimento que temos e esclarecer diante de quem for necessário a veracidade daquilo que sabemos, que é a salvação na pessoa de Jesus Cristo, que é o novo nascimento na pessoa de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo e através da fé também. Então vivemos em meio a um século em que uma das maiores dificuldades que encontramos é acreditar nas pessoas. Todavia, Jesus nos deixou o ensinamento de que somente deve-se aceitar um depoimento contraditório pela boca de 2 ou 3 testemunhas. E então toda a palavra dita pode ser confirmada. Mateus capítulo 18, versículo 16, que diz isso. João capítulo 8, versículo 16 também, né? Fora isso, o que se diz de uma pessoa sem prova não deve ser levado em conta. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, né? Então testemunha serve para isso, para dizer a verdade e não levantar calúnia, e não levantar falso testemunho de alguém, porque isso Deus abomina, Deus despreza, e com certeza essa pessoa que faz isso será sujeita a juízo de Deus, e receberá tanto aqui como lá naquele dia no de juízo, né? Então, e para assegurar o fato de que devemos ser discípulos, testemunhas fiéis e verdadeiras, Jesus diz que basta que o discípulo viva como um mestre, entendeu? Então simplesmente quem quer ser como Jesus, quem quer dar testemunho de Jesus, simplesmente tem que ser como Jesus era quando andou na terra. Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25 fala sobre isso, como lemos no começo. Jesus estava dizendo que se quiséssemos copiar alguém, deveríamos copiá-lo, né? Se você quer imitar alguém, não fique imitando ator de novela não. Não fique imitando atriz de novela não, que se prostitui, que mente, que engana, que trapaceia, que adultera, que trai, né? Que não é fiel nas suas amizades, que não é fiel nos seus negócios. Pessoas que vivem dissolutamente. Você não deve copiar essas pessoas. Se você quer copiar alguém, copie Jesus, né? Se molde aos passos de Cristo, né? Tenha o estilo de vida que ele teve para você, decida ter isso, entendeu? Mas as pessoas querem imitar a moda, querem imitar o mundo e querem ter o resultado de Cristo. Não tem como ter, meu querido, se você não segue os passos de Jesus, amado, né? Então isso é passar segurança para o discípulo. Líder, passe segurança para os seus discípulos, fazendo o mesmo que Jesus fez. Lute para imitar Cristo, entendeu? Compre a vontade de Deus. Compre a vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Para cumprir a vontade de Deus é preciso renunciar a si mesmo. Jesus é firme em tudo o que faz e estava pronto a assumir as consequências de suas decisões. É isso que muito crente não quer.
sofrer a consequência de suas decisões. Uma hora é de Cristo, outra hora não é. Uma hora é de Cristo quando lhe é conveniente, e outra hora não é, quando deixa de ser conveniente. Quando mexe no seu bolso, na hora de dizimar, deixa de ser crente. Quando é para ganhar uma vida, deixa de fazê-la porque tem vergonha. Não é isso? Dentro de casa não é crente, é só na igreja porque dentro de casa tem vergonha. Então é isso que aqui está falando, né? Cumpra a vontade de Deus, querido. Para cumprir a vontade de Deus é preciso renunciar a si mesmo. Renuncie a si mesmo, a sua vontade, o seu ego, seus desejos, seus achismos, seus caprichos, seus mimimi. Entendeu? Jesus é firme em tudo o que faz e estava pronto a assumir as consequências das suas decisões. Porém, até na hora do desfecho final, no momento da sua agonia no Getsêmano, ele sabia que não deveria alterar os planos de Deus para o seu mistério, para o seu ministério. Ou seja, não deveria fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ainda que pareça que você está sendo prejudicado, mas a vontade de Deus tem que prevalecer, porque ela é suprema. Aleluia, glória a Deus. Né? Lucas capítulo 22, versículo 42 fala essa situação de Jesus. Por causa da vontade de Deus, Jesus cumpre diante dos seus algozes. Algozes é os seus torturadores, os homens que torturavam ele, que flagelavam ele, né, através da violência, né? E o que ensinou em Mateus capítulo 13, versículo 11. Ele nos ensinou que só devemos falar diante de nossos acusadores o que o Espírito Santo nos conceder. Ensinar é fácil, mas passar pela prova só consegue quem é seguro de que aprendeu a lição, quem é discípulo. Falar é fácil, ensinar é fácil, mas passar pela situação só passa quem é discípulo, quem passa em pé, quem passa erguido, firme, forte e feliz, só quem é discípulo verdadeiro, legitimado pelo Espírito Santo. Aleluia. Podemos perguntar: que vontade é essa que levou Jesus à cruz? Em João capítulo 6, no versículo 27 ao versículo 40, ele começa a ensinar que nossos esforços para o trabalho não devem ser simplesmente pessoais, que não temos apenas necessidade do alimento físico para nos manter vivos e sadios, mas trabalhar, investir para adquirir e dar aos outros também o alimento físico e principalmente o espiritual, que dá direito a viver na eternidade com ele. Olha aí, né? Então a vontade do Pai para nós é a de que creiamos que Deus enviou Jesus. Enfim, o alimento que nos farta e nos abastece é acreditar no que Jesus ensina, porque o que ele ensina recebeu do próprio Deus, e esse alimento é o verdadeiro alimento, sem contaminação, sem fermento. Os discípulos de Jesus pediram que o mestre lhes desse o seu alimento. Jesus respondeu que quem fosse a ele nunca teria fome e sede. Queremos sempre ser beneficiados, mas quando as exigências divinas surgem, dificultamos as coisas, porque a prova da fé não é bem do jeito que achamos que é certo. Os discípulos estavam diante do verdadeiro alimento, do pão da vida. Ele é o alimento que conduz à vida eterna. Ele disse que todos aqueles que o Pai havia entregado em suas mãos de maneira nenhuma lançaria fora. Afinal, ele estava na terra para fazer a vontade do Pai, assim como eu e você estamos na terra para fazermos a vontade do Pai. Se você é um discípulo, se submeta àquele que te ensina. Seja obediente, ame o seu discipulador e ame o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção, que essa palavra possa ter servido para a tua edificação como discípulo e como discipulador de excelência.
Que Deus abençoe. Shalom, graça e paz. Avise na sua célula esses avisos que estão aqui atrás. Shalom.